Esse tema, Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje é um tema muito maltratado pela crônica policial, pela superficialidade do debate político e por uma certa segregação social que existe em torno do tema do menor infrator e do cumprimento de medidas socioeducativas. Basta verificarmos o prestígio social de alguém que é professor de ensino fundamental ou de ensino médio e de alguém que trabalha no centro de cumprimento de medidas socioeducativas. Esse segundo profissional ele é socialmente equiparado com um carcereiro. Isso mostra que não apenas, vamos dizer, no ponto do discurso, às vezes, da crônica policial, mas há uma percepção social, de fato, de que isso é algo menos importante. Essa visão, ela começa mesmo com a própria terminologia que a gente utiliza. Veja só, menor e maior. No direito civil, também em outros ramos do direito, nós utilizamos essa terminologia. E a palavra menor, ela remete a algo que é incompleto, a algo que não está pronto ou que é menos do que o adulto que é inteiro. Essa perspectiva, ela é juridicamente equivocada, porque tanto a criança e o adolescente quanto o adulto são pessoas. Nos termos lá do artigo 1º do Código Civil, pessoa é quem é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A criança nasceu, ela é pessoa, ela tem direitos dela. O que acontece é que ela não tem capacidade de exercício dos direitos. Mas veja que a situação dela já é bem diferente. O que é criança? O próprio conceito de criança é um conceito que está no limiar da própria ideia de pessoa. Porque criança é aquele que nasceu e respirou. É aquele que, eventualmente, há 10 minutos atrás, estava no ventre da sua mãe, ainda era nascituro. Não tinha direitos. Veja só, o artigo 2º do Código Civil põe a salvo esses direitos do nascituro. Mas ele só tem essa capacidade, só adquire esses direitos se ele nascer com vida. Mas, nascendo com vida, a criança e o adolescente são sujeitos de direitos. O que acontece, como eu disse, é que eles não têm plena capacidade de exercício dos direitos. Até os 16 anos são absolutamente incapazes. Não podem expressar validamente sua própria vontade. E se o fizerem, o ato é nulo. Entre os 16 e os 18 anos, podem expressar validamente a vontade desde que assistidos na companhia de alguém. Ou seja, alguém assina junto. E esses atos, se não forem assistidos adequadamente, eles não são nulos, eles são anuláveis no prazo de 4 anos. A partir dos 18 anos, a pessoa é maior na terminologia do Código Civil, ou seja, ela é capaz. A idade é um ponto de transição. Isso está presente também no Código Penal. Até os 18 anos, ele é penalmente inimputável. A partir dos 18 anos, ele é imputável. Se nós observarmos também na consolidação das leis do trabalho, até os 16 anos ele não pode trabalhar. É o que nós chamamos de trabalho infantil. A partir dos 14 até os 24, ele pode celebrar o contrato de aprendizagem, que é um contrato formal, que tem várias exigências para que ele seja válido. Não é trabalhar com tio, essas coisas, não. É um trabalho informal. É aquele trabalho, geralmente, por intermédio de organizações especializadas, né, que preparam a criança, dão curso, e é uma inserção no mercado de trabalho, a partir dos 14. Bom, entre 16 e 18, ele celebra o contrato de trabalho do menor, que é aquele contrato de trabalho que tem uma série de restrições, não pode trabalhar à noite, depois a gente vai abordar isso aí. A partir dos 18, a CLT, o Código Penal, o Código Civil utilizam um termo maior e antes dos 18, menor. Só o Estatuto da Criança e do Adolescente utiliza os termos criança até os 12 anos incompletos, fez 12, no dia que fez 12 é adolescente, no dia que fez 18 é adulto. E existe agora também o Estatuto da Juventude, uma lei que foi sancionada no ano passado, no ano de 2013, e que especifica alguns direitos específicos para essa faixa aí de transição entre
o início da vida adulta, né? E o conceito de jovem, conceito legal de jovem, é de 15 a 30 anos. É fácil de guardar porque só você lembrar daquela música, né, que diz que eu não confio em ninguém com mais de 30 anos. Né? Então, dizer, fez 30 não é jovem mais, tá? Do ponto de vista legal. Essa terminologia, criança e adolescente, essa distinção terminológica tem uma razão de ser. A primeira foi o sentido pejorativo que essa terminologia menor adquiriu com o Código de Menores de 1927, Código Melo Matos. Essa foi a primeira legislação brasileira a tratar especificamente da criança e do adolescente. Mas era uma legislação que tinha como objeto apenas os menores infratores, ou seja, o menor abandonado, o menor delinquente. Não era uma legislação que tratava das crianças e adolescentes de modo geral, nem de direitos da criança e do adolescente. Essa perspectiva não existia na época. Sobretudo, para compreender o que foi o Código de Menores de 1927, nós precisamos ter em mente que o Brasil, naquela época, vivia uma mudança social muito grande. Até a década de 10, o Brasil era um país absolutamente agrário, com pouquíssima atividade industrial. Mas com a Primeira Guerra Mundial, foi interrompido o fluxo de importação de produtos para o Brasil, porque a Europa estava em guerra. Então, iniciou-se no Brasil o nosso primeiro surto industrial, que foi o chamado período de industrialização por substituição de importações. Foi quando as cidades, que eram cidades majoritariamente compostas ali por funcionários públicos, por pessoas que tinham uma fazenda e também uma casa na cidade, essas cidades passaram a se industrializar e a ter uma nova conformação urbana. Até então, a exclusão dentro das cidades era uma exclusão bem mais restrita. Havia cortiços. Veja só, o realismo literário do final do século XIX, se a gente pensar lá, o livro do Aloysio de Azevedo era cortiço. O que é o cortiço? É um gueto dentro da cidade. Mas o que surge a partir da década de 20 no Brasil são favelas. São grandes faixas urbanas de exclusão, em morros ou na periferia. Essa favela, ela é urbanamente muito maior. E ela coloca para toda a cidade o problema da exclusão. Essa exclusão, narrada, por exemplo, no livro Capitães de Areia, do Jorge Amado, que já retrata Salvador na década de 30. Veja, nós estamos falando do Rio de Janeiro, de São Paulo, Salvador. A favela era visível para as pessoas da cidade tradicional por intermédio das crianças. Então, a criança e o adolescente surgiram como uma emergência social nesse contexto. E foi nesse contexto que foi elaborado o Código de Menores de 1927. Essa legislação ela tinha uma terminologia que hoje nós a percebemos como profundamente discriminatória e violadora dos direitos das crianças e adolescentes. O menor era o problema. Não era o fato dele não ter educação, ou não ter acesso à saúde, ou não ter direito à convivência familiar. O problema era o menor. Ele era o infante exposto, ele era o menor abandonado, ele era o menor mendigo, o menor libertino. Veja só, a menina que se prostituía, menor, a prostituição infantil, não era percebida como uma violação grave do direito da criança que se prostitui. Ela é que é uma criança libertina, na terminologia da lei, menor delinquente. Bom, além disso, o Código Melo Matos, ele não fazia grande distinção entre criança e adolescente. Criança e adolescente são realidades bem distintas. Do ponto de vista cognitivo, a criança ela não tem um amadurecimento psicológico que o adolescente tem. A criança ela é maniqueísta. É ou não é? Ela é incapaz de fazer certas ponderações críticas que só a partir de uma determinada idade a pessoa amadurece.
para conseguir fazer essas ponderações, esses juízos complexos de valor. Além disso, do ponto de vista cognitivo, tem também o aspecto do conhecimento. A experiência de um adolescente já é substancialmente maior do que de uma criança. Existem diferenças hormonais, ou seja, a criança, se você pegar ali uma criança até os 7 anos, 8, a menina e o menino, eles são indiferenciados sexualmente. O ombro é da mesma largura, a cintura é da mesma largura. O adolescente não. O quadril cresce na moça, os ombros crescem no rapaz, o nariz cresce. A criança não é ativa sexualmente, ela demonstra interesse sexual por contato social. Se o pai, a mãe, os irmãos mais velhos expõem ao tema, ela reproduz, mas ela não tem um impulso próprio. É diferente do impulso do adolescente. A compleição física. A criança ela é frágil. Vai brigar com o adolescente, já é outra coisa. A criança ela é muito mais vulnerável. Se a criança é muito mais vulnerável, é muito mais fácil de você resgatar essa pessoa do que um adolescente. Por isso que nós precisamos reconhecer direitos específicos para crianças e adolescentes. Por isso que essa legislação dessa época era inadequada. Essa legislação não citava a criança e o adolescente como titular de algum direito. Para falar a verdade, havia uma única passagem no Código de Menores de 1927, no qual a criança era citada e o adolescente eram citados como titulares de algum direito. O Código dizia que, internado em estabelecimento corretivo, ele tinha direito à assistência religiosa. Olha só, o padre podia ir lá rezar com ele. Só isso. Não mencionava direito à educação, saúde, convivência familiar, nada. E também não diferenciava a criança e adolescente. Se vocês assistirem o filme Pichote, o Pichote era criança, ele estava em situação de risco, estava na rua, e ele é preso no estabelecimento com adolescentes infratores. E ele é sujeito a todo tipo de violência, estupro. Ele era criança, estava preso com adolescente. Essa diferenciação entre criança, adolescente e adulto, tem um pedagogo mineiro, falecido em 2011, uma grande figura, Antônio Carlos Gomes da Costa, tive o prazer de conhecê-lo. Ele faz uma distinção muito interessante. Ele diz o seguinte: a criança ela é heterônoma, ela aceita normas de fora. É lógico que ela também tem as suas resistências, mas se você for firme e coerente, ela se comporta como você fala. É diferente do adolescente que, por já ter essa percepção crítica complexa, já conseguir fazer ponderações, já conseguir perceber contradições, o adolescente, a forma de a base do comportamento dele é outro. Não é o que o pai manda, é o que o pai faz. O adolescente é socionômo. O adolescente ele funciona por matilha, por grupo. Eles agem de acordo com o grupo. A família, para educar o adolescente, ela não pode dizer uma coisa e fazer outra. Essa parceria, muitas famílias não compreendem. E aí nós temos muitas situações hoje assim, de adolescentes problema. O adolescente, passando por essa experiência de convivência comunitária, convivência grupal, ele amadurece para a próxima etapa da sua vida. O adulto é aquele que tem percepção de si, sabe se diferenciar do grupo, não age mais apenas com o grupo. E tem um projeto de vida, sabe o que você vai ser. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu sou assim. Não, meu critério é esse, eu me comporto assim. É verdade que essas transições, cada pessoa vive num momento. Tem gente que tem 30 anos e ainda é adolescente. E tem gente que tem 16 anos e já é adulto. Essa determinação objetiva de idades, ela é uma questão de política legislativa. Alguém sempre cogita a redução da idade penal ou a flexibilização da idade penal de acordo com uma avaliação psicológica individual. O que acontece nesse caso é o seguinte: o direito ele faz uma escolha. É verdade que se fizéssemos uma avaliação psicológica individual,
haveria talvez muito mais equidade na aplicação do direito. Por outro lado, haveria muito menos segurança jurídica. Por quê? A segurança jurídica ela seria prejudicada na medida em que, se você tem de fazer uma avaliação psicológica em todo processo vai ter um incidente, vai ser interrompido para que seja feita a avaliação da capacidade cognitiva, psicológica daquela pessoa, para só então aí determinar qual é a jurisdição cabível. Além do mais, a gente sabe que essas avaliações, quando elas são feitas massivamente para todo mundo, elas acabam se burocratizando. Uma avaliação psicológica, tudo que ela não pode ser, é burocrática. O sujeito vai só assinar lá o laudo e não vai nem conversar direito com o indivíduo que deveria ser avaliado. Por isso a legislação ela faz uma outra opção, ela faz uma estipulação geral. Até a idade tal é isso, a partir da idade tal é aquilo. Pode ser um critério que represente menos equidade, mas garante muito mais segurança jurídica. Perceber a criança e o adolescente como sujeitos de direitos é algo muito, muito recente na tradição jurídica ocidental. Desde a antiguidade até a Idade Média e o início da Idade Moderna, a criança e o adolescente eram objeto de direito, ou seja, eles eram não titulares de direitos, eles eram possuídos, eles eram de alguém. Não só a criança e o adolescente, a mulher, negro, outros povos, eles não eram sujeitos de direitos, eles eram objetos de direito. Por que a mulher é carregada no casamento? Por que a gente fala, eu vou pedir a mão de fulano? É porque no direito romano, não era pedir a mão, seria a manus em latim, é pedir o munus, o poder sobre a mulher. A mulher saía do patrimônio do pai e ingressava no patrimônio do marido. Passagens bíblicas diversas narram a mesma situação. Por que é que Abraão mataria seu filho, como pediu o anjo do Senhor? Porque ele tinha o direito de vida e morte sobre o filho. E não eram só as populações autóctones ali em volta do Mediterrâneo. Em Roma também, no direito romano, existia o ius vitae nescis, que era o direito do pai sobre a vida e morte do filho. O pai, se ocasionasse a morte do filho por estar aplicando um castigo nele, bateu até o menino morrer, ele não era punido. Então, a criança, o adolescente, a mulher, o judeu, não eram propriamente sujeitos de direitos na Idade Média e no início da Idade Moderna. Veja que a Idade Moderna, a partir do Renascimento, a partir do surgimento do protestantismo e Paz de Westfália, que é o marco do surgimento do Estado moderno, é reconhecido que cada Estado pode regular a liberdade religiosa, cada rei pode regular a liberdade religiosa no seu interior. Veja que esse é o ponto de partida para a diversidade, conviver com a cidadania. Independente de você ser da religião X ou Y, você podia agora ser aceito como cidadão. Às vezes com menos direitos, mas já começava. A formação da Idade Moderna, do contratualismo, do iluminismo, até as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, é uma história de gradual evolução da cidadania, ou seja, do direito de participação política, e de gradual evolução da personalidade. Cada vez mais, novos sujeitos são reconhecidos como sujeitos de direito. Os judeus, os negros, a mulher, a pessoa que tem uma orientação sexual homossexual. Até hoje, ainda estamos nesse movimento de reconhecimento de pessoas como sujeitos de direitos. Não é um movimento que está pronto, longe disso. Mas, em algum momento do século XIX, com o surgimento da legislação social, passaram a criança e o adolescente a serem destinatários de normas específicas que proibia o trabalho de crianças até determinada idade,
até tal idade só poderia trabalhar tal carga horária. Aos poucos foi surgindo legislação penal especial para criança e adolescente, que nós chamamos hoje, que nós regulamos como medidas socioeducativas, atos infracionais. Foi nesse contexto que surge o Código de Menores de 1927, no Brasil. Mas durante o século XX, essa percepção, esse primeiro movimento de legislação, que era muito dura em relação à criança e ao adolescente, ela tem uma virada de perspectiva em virtude das guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocasionaram um número enorme de órfãos na Europa. E a assistência social de crianças e adolescentes evoluiu muito, a abordagem evoluiu muito. Evoluiu porque era uma necessidade de uma política, havia uma necessidade de uma política de Estado sobre isso, que era um problema concreto que eles viviam. E evoluiu também porque o humanismo, essa perspectiva político-filosófica de que o homem é o centro, deve ser o centro das nossas preocupações, que o homem deve ser cuidado integralmente, que o homem tem uma precedência sobre tudo e todos na sociedade e até mesmo no meio natural, o humanismo ele se reforça com a Primeira e a Segunda Guerra. E esse humanismo ele tem um importante impacto sobre a visão que nós temos da criança e do adolescente. É preciso cuidar da criança e do adolescente. A criança e o adolescente tornam-se, portanto, objeto de atenção especial, prioritária do Estado. Isso é percebido, por exemplo, com a Declaração de Direitos da Criança que a ONU promulga em 1959. Veja só, Declaração de Direitos da Criança. Criança, nesse caso, nós devemos entender como criança e adolescente. Tá? Veja só, direitos da criança. Já foi um grande avanço. Entretanto, no Brasil, esse avanço, seja da perspectiva filosófica, humanista, seja da prática da assistência social, seja desse reconhecimento jurídico da criança e do adolescente como sujeito de direitos, ele demorou a repercutir aqui no Brasil. Até a década de 70, início da década de 80, a legislação brasileira continuava sendo anacrônica, continuava reproduzindo aquela visão que era a visão europeia de antes da Primeira Guerra Mundial. Aquela visão autoritária. Tanto que na década de 60 veio a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. A legislação que criou a FEBEM, que continuava não diferenciando criança de adolescente. A legislação que centralizava as decisões dessa política pública no âmbito da União e dos Estados, que não municipalizava, não deixava essas decisões próximas das comunidades. Mesmo o próprio autoritarismo e a falta de controle das autoridades policiais durante o regime militar. Não havia ouvidorias, não havia controle sobre a atividade policial, porque a própria atividade policial ela tinha uma vertente clandestina a serviço do terrorismo de Estado, da ditadura. Então, isso, mesmo com o fim da ditadura, mesmo com a abertura política, grupos policiais se organizavam informalmente para prestar serviços a comerciantes que se viam incomodados ali com adolescentes, crianças que praticavam pequenos furtos ali nas redondezas. Foi a época dos esquadrões da morte. Aqui em Belo Horizonte mesmo nós vivemos o problema. Tinha um esquadrão da morte que era o esquadrão do torniquete. Vira e mexe eram achados corpos de crianças por aí, nas periferias, nos morros aí, nos lixões, crianças que eram assassinadas por encomenda. Essa situação toda levou ao surgimento de um movimento, desde o final da década de 70, início da década de 80, um movimento de revisão
dessa legislação e da forma como o Estado brasileiro lidava com criança e adolescente. Um dos protagonistas desse movimento foi Dom Paulo Evaristo Arnes e mesmo sua irmã Zilda Arnes. Cito o nome dessas pessoas, mas o certo seria citar as comunidades eclesiais de base, a pastoral da criança e do adolescente, que foram muito engajadas, mas também em movimentos também da mesma natureza, serviços sociais de igrejas protestantes, evangélicas, também se engajaram. E durante a década de 80 houve uma intensa discussão e um intenso engajamento social pela mudança dessa legislação. Foi assim que a Constituição brasileira e depois o Estatuto da Criança e do Adolescente deixaram de abordar o menor abandonado e o menor delinquente como um problema da sociedade e passaram a tratar, no marco do direito internacional, a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, ou seja, reconhecendo a peculiar condição de criança e adolescente. O que é peculiar condição? Essa terminologia, hoje, nós a utilizamos em diversas legislações para diversas situações. A mulher grávida, ela está em uma peculiar situação, ela tem direitos que a mulher que não está grávida não tem. Ela passa na frente na fila, tem prioridade de atendimento. O idoso está numa peculiar condição, ele tem direitos específicos. E a criança e o adolescente também estão em uma peculiar condição. São pessoas em desenvolvimento e têm direito a uma proteção integral. Esse termo proteção integral também é um termo que vem do humanismo, da doutrina social da igreja. Dom Paulo Evaristo Arnes dizia: é preciso cuidar do homem e do homem por inteiro. Ele queria dizer o seguinte: não basta dar só comida e abrigo. Ele estava criticando a tradição assistencial da igreja no sentido de dizer que não bastava dar comida e abrigo. Você tem que cuidar da pessoa como um todo, da dimensão cultural dessa pessoa, da consciência social, política dessa pessoa, da dimensão cultural, da inclusão ao trabalho, de uma forma total, de uma forma integrada. Porque a pessoa ela não é fatiada. Daí essa terminologia proteção integral. Essa perspectiva está no direito internacional e está também na nossa legislação, está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança e adolescente têm direito à convivência familiar. Vocês aí que já são adultos, se vocês não têm o pai e a mãe, é uma pena, mas é uma coisa que vocês vão ter que aceitar. Agora, a criança e o adolescente que não tem pai e mãe, eles têm um direito violado. Eles têm direito a ter ou uma família natural ou uma família substituta, ou guarda, tutela, adoção. Eles têm de conviver no núcleo familiar. O certo é isso. Excepcionalmente, o errado, o excepcional, o que deveria ser apenas transitório, são essas crianças e adolescentes estarem em abrigos. Bom, dizer que a criança e o adolescente é sujeito de direito é dizer que há uma relação jurídica que liga essa pessoa, criança ou adolescente, que é sujeito de direitos, e ele tem direitos que são exercíveis, oponíveis aos pais, sejam pais naturais, sejam responsáveis ou os outros familiares. Essa visão de que a criança pertence ao pai é uma visão superada. A relação entre pai e filho é uma relação jurídica. E as obrigações também do filho em relação ao pai, também quando o pai é idoso e mesmo da criança, são relações hoje reguladas pelo direito. A criança e o adolescente têm direito perante a sociedade, ou seja, a escola, uma emissora de TV, a comunidade, elas têm de se ajustar a essas especificidades da criança e do adolescente. E não a criança e o adolescente é que tem que se ajustar à sociedade. A criança e o adolescente são titulares de direito perante o Estado. O Estado, eu digo a União, os Estados, os municípios. Ah, não tem vaga na escola? Pode entrar com mandado de segurança que o juiz vai assegurar esses direitos. Bom, nas próximas aulas nós vamos desdobrar dois conceitos que são muito importantes. O primeiro conceito é o conceito de situação de risco. Essa ideia de risco, que pode ser social ou individual, é uma ideia, é um conceito do campo da assistência social
mas é um conceito profundamente jurídico. O que é a pessoa estar em risco? É a pessoa ter direitos fundamentais violados. Tá? A criança que não tem acesso à escola, ela está em situação de risco, porque ela tem um direito que não está sendo atendido. A criança que é drogadicta, usa drogas, ela está em situação de risco, porque ela não deveria estar nessa situação, ela não tem assistência, então o Estado deve garantir assistência, e a família devem evitar que isso aconteça. Os pais que abusam de castigo ou que omitem alimentos para os filhos, autoriza o Estado a agir. O juiz pode deferir medidas, que são medidas de proteção, que estão identificadas no Estatuto da Criança e do Adolescente de forma exemplificativa. Ou seja, há outras medidas que também podem, outras providências que também podem ser asseguradas pelo Estado. Isso, gente, não é um pedir. Não estou me referindo aqui a uma orientação ainda apenas do conselheiro tutelar. Se não for atendido, o juiz defere encaminhamento aos pais responsáveis mediante termo de responsabilidade, matrícula, inclusão em programa de assistência social, inclusão em programa de tratamento de toxicômano, colocação em família substituta, ou seja, guarda, tutela, adoção. Se não for possível, colocação em abrigo, temporariamente, para afastar do núcleo familiar, às vezes que não é adequado para acolher uma criança ou um adolescente. Veja, isso não é feito por caridade, isso não é feito na perspectiva de uma mera liberalidade ou do carinho também. É importante ter carinho, mas nós temos de ter consciência de que essas relações são relações jurídicas. A mesma coisa é o ato infracional. Há uma percepção social muito reforçada pela crônica policial, pela superficialidade do debate político, que a criança e o adolescente, eles são totalmente impunes em relação a atos que eles praticam. Não é verdade. O ato infracional, praticado por criança, ele leva a apenas a aplicação de medida de proteção. Apenas quando o ato infracional é praticado por adolescente, enseja a aplicação de medida socioeducativa. Todo esse sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente envolve uma política pública, um conjunto de órgãos que interagem e, na sua interação, é que esse conjunto de direitos pode ser assegurado. Nós não vamos conseguir garantir essa transição social se esses órgãos não existirem e não funcionarem. Bom, era isso que eu queria dar o recado na aula de hoje. Agradeço aí vocês a participação e nos encontramos na semana que vem. Um abraço.